Olá pessoal, bem-vindos à aula de geometria, onde nós vamos estudar o conteúdo de circunferência e círculo. E esse conteúdo vai ser dividido em dois vídeos, né? Então, nesse vídeo, vamos começar então vendo essa parte, né, mais conceitual sobre circunferências até círculos, né? E mais na frente, né, no próximo vídeo, nós vamos ver que se refere, né, relações, né, posições relativas entre retas e circunferências, entre duas circunferências. Tá bom? Então, vamos apresentar aqui primeiro a definição de uma circunferência, né? Então, embora todo mundo aqui já conheça o que é uma circunferência, ela é definida como sendo um conjunto de pontos de um plano que estão a uma distância r, onde essa distância r ela tem que ser positiva, que é chamada de raio, de um determinado ponto que nós chamamos de centro, tá bom? Então, aqui está o esboço, né, de uma circunferência, onde esse ponto O é o centro da circunferência, tá bom? A distância de O para qualquer ponto que está sobre essa linha aqui é chamada de raio, então esse daqui é o nosso raio, ok? Tá bom? E essa linha representa o conjunto de pontos que estão a uma distância r do ponto O. Então, essa linha aqui, né, esse conjunto de pontos aqui, é a circunferência que ela está sendo representada por essa letrinha grega aqui chamada de lambda, tá? Então, essa letrinha grega aqui, vou até escrever para vocês, tá? É lambda. Lambda, pronto. Aqui, lambda, tá? E aí uma forma da gente escrever algebricamente essa circunferência, tá? Que é essa linha aqui, é essa maneira aqui, tá bom? Então tá aqui o nome da circunferência, que é a letra grega lambda. Aí entre parênteses, primeiro eu estou indicando aqui o centro da circunferência e depois esse R aqui é o raio, bom? Então, só para critério, né, de informação, então vamos supor que eu queira representar uma circunferência com centro no ponto O e raio 2, tá? E aí vamos dizer que a circunferência é a circunferência beta. Então, vou escrever assim, ó, beta, aí o centro no ponto O e o raio é 2, tá? Então, aí você já sabe. Então, essa aqui é uma circunferência com centro em um determinado ponto O e a distância, né, que vai ser o raio, né, de qualquer ponto da circunferência para o centro O vai ter medida 2, tá? Então, isso eu estou querendo dizer que essa inscrição representa o conjunto de ponto A pertencente a um plano alfa, né? Todos são pertencentes ao mesmo plano, de forma que a distância de qualquer um desses pontos A para o centro O vai ser igual a essa medida R, tá? Então, é isso que quer dizer. Então, gente, só para tornar claro, tá? Se eu estiver me referindo a dois pontos, né? Por exemplo, né? Ponto A e o ponto B, cuja distância entre esses dois pontos é uma distância 2, por exemplo, né? Então, eu estou querendo dizer que eu estou me referindo a uma circunferência que tenha centro em um desses dois pontos, né? Aí, por exemplo, eu estou botando como centro o ponto A e o ponto B pode ser qualquer ponto dessa circunferência que tem raio 2, tá? Então, esse ponto B vai ser qualquer ponto dessa circunferência aqui, tá bom? É isso que eu estou... Vamos deixar convencionado, né, essa informação, beleza? Então, continuando, né? Vamos considerar aqui, então, a posição relativa entre ponto e circunferência, né? Então, dado uma circunferência em um ponto qualquer, né, do plano, né, tem que ser um plano que tenha a circunferência e o ponto. Então, há três posições distintas desse ponto dado em relação à circunferência, tá? Então, ou o ponto ele é externo à circunferência, ou ele pertence à circunferência, ou ele é interno à circunferência. Bom? Então, por exemplo, está aqui a circunferência lambda, né? Onde ela tem o centro O e o raio R, ok? Então, temos aqui o ponto B, tá certo? Está aqui o ponto B. Então, esse ponto B ele é externo à
circunferência, tá bom? E aí, qual é a característica dos pontos que são externos à circunferência? A distância do centro da circunferência até o ponto, ele tem que ser maior do que o raio da circunferência, tá bom? Então, todo ponto cuja distância para o centro é maior do que o raio da circunferência é um ponto externo à circunferência. Temos agora o ponto C aqui, ó. Bom, então esse ponto C é um ponto pertencente à circunferência, porque a distância desse ponto C até o centro da circunferência é igual ao raio da circunferência, tá? Então, dizemos então que esse ponto C pertence à circunferência lambda. E por fim temos aqui o ponto D, né? A distância do ponto D para o ponto O é menor do que o raio da circunferência. Então, dizemos que esse ponto D é um ponto interno à circunferência, tá? Então, só para deixar claro, o ponto B ele é externo à circunferência, porque a distância do centro da circunferência até o ponto B é maior que o raio. O ponto C pertence à lambda, porque a distância do ponto C até o centro da circunferência é igual ao raio da circunferência. E, por fim, o ponto D é interno à circunferência, porque a distância do ponto O, que é o centro da circunferência, até o ponto D é menor, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ele é menor do que o raio da circunferência, tá bom? Então, é dessa maneira. E aí nós temos o quê? Que visualmente, né, você percebe que a circunferência, ela divide todo o plano em duas regiões, tá bom? Então, os pontos que são internos à circunferência, que seriam, no caso, os pontos que vão estar nessa região aqui, ok? Esses pontos, eles formam o interior da circunferência, né? E já os pontos, né, o conjunto de pontos externos à circunferência, e nesse caso aqui, vai ser os pontos, né, que vão estar aqui considerando aqui o plano, né? Então, os pontos que vão estar aqui em toda nessa região aqui, ok? Vai estar formando o exterior da circunferência, tá bom? E aí lembrando que essa linha, né, preta que está aqui é a circunferência. Vou só apagar aqui que eu risquei bastante, né? Então, definido o que é o interior e o exterior da circunferência, vamos dar uma olhada agora nesse exemplo 1. Então, temos que a circunferência ao lado tem raio 16 centímetros e o ponto P dista do centro 7 centímetros. Então, determinar a distância do ponto P e a circunferência, tá bom? Então, vamos pensar aqui o seguinte, eu quero saber qual é a distância do ponto P para a circunferência, né? Então, quando eu falo distância do ponto P, eu estou querendo saber qual é o menor caminho, qual é o comprimento do menor caminho do ponto P até o ponto mais próximo da circunferência, né? E aí, é claro, se eu tivesse que traçar linhas, né, que partissem do ponto P até a circunferência, né, eu poderia traçar várias linhas assim, né? Tá? Mas só que eu quero achar qual é o que está mais próximo, né? Então, é possível provar que o ponto mais próximo pode ser determinado traçando aqui uma semirreta com origem em O e passando pelo ponto P. E aí, a interseção dessa semirreta com a circunferência, né, que eu vou chamar aqui de ponto Q, né? Esse daqui é o ponto da circunferência mais próximo do ponto P. Então, estamos atrás dessa distância aqui, né? É a distância do ponto P até o ponto Q, tá? Essa distância. O problema, ele nos informou que a distância do ponto P até o centro é de 7 centímetros. Então, está aqui, ó, tá? Essa é a distância de O até P. E o problema também informou que o raio dessa circunferência é 16 centímetros, tá? Então, quer dizer que a distância do ponto O até esse ponto Q
é 16 centímetros. Tá? Então, a gente só quer saber quem é o ponto PQ. Então, não é um problema complicado da gente resolver, né? Eu acho que a gente já resolveu problemas até semelhantes, né? Então, sabemos que o raio dessa circunferência é o raio OQ, tá bom? Tá aqui. E como o problema ele informa a distância de O até P, né, que é 7, então eu poderia decompor o raio como sendo o segmento OP mais o segmento PQ, né? E aí agora nós já temos a medida de OQ, que é 16, que o problema deu, que é a medida do raio. OP, que é a distância do centro até o ponto P, também foi dado, que é 7. E PQ é quem eu estou querendo saber, né? Que a distância, né? A medida desse segmento PQ é exatamente a medida da distância entre o ponto P e a circunferência, né? Então, vou deixar ele assim como sendo PQ, né? Tá bom? E aí, dessa forma, agora a gente resolve, né? Passando o 7 para o primeiro membro, então eu vou ter que PQ, ele vai ser 16 menos 7. Pronto. E aí, dessa forma, encontramos que PQ ele vai ser 9, né? 9 centímetros no caso, né? Como tudo foi dado em centímetros, então o resultado está sendo dado em centímetros, tá bom? Então, dessa forma, a gente resolve o primeiro exemplo. E agora eu apresento para vocês a definição de corda, diâmetro e raio, né? Embora na definição da circunferência, lá a gente apresentou já uma definição de raio, tá bom? Então vamos lá. A corda de uma circunferência é um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência, tá? Então, se eu marcar dois pontos, né, pertencentes à circunferência, e é claro, pontos distintos, né? Então, o segmento que tem extremidades nesses dois pontos é chamado de corda, né? Então, temos aqui a corda BC, né, como exemplo. Já o diâmetro, ele também é uma corda, só que é uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá? Então, o exemplo aqui é a corda DE, né? DE aqui pode ser. Essa corda, o diâmetro é um dos pontos internos dessa corda, né? Então, essa corda aqui é o diâmetro, né? O centro da circunferência é um dos pontos internos, né? Então, DE é um exemplo de um diâmetro, tá? Até mais do que isso, a gente vai, né? O ponto O, né, que é o centro da circunferência, ele não é apenas um ponto interno, né? Ele também vai ser o ponto médio dessa corda aqui, tá? Então, todo diâmetro tem como ponto médio o centro da circunferência, tá bom? E aí agora vem o raio. O raio de uma circunferência é um segmento com extremidade no centro e outra num ponto da circunferência, tá? Então, se eu quiser traçar um raio qualquer da circunferência, então você marca um ponto da circunferência, né? E depois você traça o segmento com extremidade no centro da circunferência e no ponto da circunferência que você marcou, tá bom? Então, temos aqui esse exemplo aqui, esse raio. No caso, eu estou marcando aqui dois raios, né? E aí você pode pensar, bom, no diâmetro aqui, o segmento OD e o segmento OE são exemplos de raios também? Sim, tá bom? Então, o diâmetro ele pode ser decomposto aqui em dois raios da circunferência, ok? Exemplo 2. Determine o raio da circunferência de centro O, dados que AB é igual a 3x menos 3 e AO é x mais 3, né? O enunciado ele não informa, mas só da gente observar aqui da figura, né? Temos que AB é um dos diâmetros da circunferência, bom? Então, lembrando que a gente pode decompor ele em dois raios, né? Então, na verdade, o diâmetro ele tem medida igual a 2 vezes o raio da circunferência, né? Então, vamos calcular aqui, né? Então, temos que AB ele vai ser igual, né, a 2 vezes a medida do raio. E AO é um raio da circunferência, então ele vai ser 2 vezes a medida de AO, tá bom? Então, feito isso,
nós temos que AB, que é 3x menos 3, né? Então, vamos botar aqui, ó, 3x menos 3, ele vai ser igual a 2 vezes a medida de AO, que é x mais 3. Tá bom? E aí, com isso, nós podemos fazer aqui a distribuição, né? Faz 2 vezes x, depois 2 vezes 3, né? Então, eu tenho 3x menos 3 igual a 2x, né, que é 2 vezes x, mais 6. Bom, e aí agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, quem tem x para o primeiro membro, quem não tem para o segundo membro, né? Então vai ficar 3x menos 2x, ele vai ser igual a 6 mais 3, né? Pronto. E aí com isso nós temos que 3x menos 2x vai dar x, e 6 mais 3 dá 9. Tá? Então, assim eu achei a medida de x. Lembrando que o problema, na verdade, ele não está pedindo o valor de x, né? Ele está pedindo a medida do raio da circunferência, né? Então, vamos utilizar x para achar a medida do raio. E aí, lembrando que AO é um raio da circunferência, né? E AO é x mais 3. Então, vamos calcular aqui a medida de AO, né? Então, AO, que é um dos raios, né? Vou até botar assim, R é igual, né? AO, que aí é x mais 3. O x é 9, né? Então, fica 9 mais 3, que é igual a 12, né? Pronto. Agora sim, encontrei a resposta do problema, tá bom? O problema queria o raio e o raio tem medida 12. E assim a gente resolve o exemplo 2. Agora nós vamos ver, né, o que é o arco de circunferência, né? O arco de circunferência é o seguinte, né? Vamos considerar um ângulo cujo vértice está exatamente no centro da circunferência, né? Que nesse caso aqui, né, temos a circunferência lambda, né, com centro em O e um raio R, tá bom? Então, temos esse ângulo aqui que é exatamente o ângulo AOB, né? Nós já estudamos ângulos, né? Se você não lembra, eu sugiro que você reveja lá o vídeo sobre ângulos, tá bom? Então, estamos traçando aqui então o ângulo AOB, né? Onde o vértice do ângulo é o centro da circunferência. Então, esse ângulo ele está dividindo a circunferência em 3 conjuntos, tá? Um dos conjuntos é exatamente o conjunto dos pontos que formado, né, pelos pontos AB, né? Eu não falei, mas A e B são pontos da circunferência, né? Então, temos A e B, que é a interseção da circunferência com o ângulo, tá? Aí temos o conjunto de pontos da circunferência, que é interna ao ângulo, e temos o conjunto dos pontos da circunferência, que é externo ao ângulo, né? Então, veja que esse conjunto de pontos que está interna à circunferência e externa à circunferência, nós chamamos de arco, tá? Isso aqui é o arco. Sendo que nós temos o arco menor, que é esse vermelho, e temos o arco maior, né? Normalmente o arco menor é o arco que fica interno ao ângulo, né? E o arco maior acaba sendo o externo ao ângulo, ok? E aí nós temos aqui a representação do arco, né? Então, normalmente, quando a gente representa o arco de circunferência, a gente está representando normalmente o arco menor, tá bom? Então, por exemplo, esse arco menor aqui, a gente representa ele dessa forma aqui, ó, tá? AB com como fosse uma curvazinha aqui, né? Tá certo? Que é para representar que é o arco, tá? Lembrando que quando a gente escreve dessa forma aqui, os pontos A e B, eles também vão pertencer ao arco, tá certo? Então, normalmente, quando a gente escreve dessa forma, estamos nos referindo ao arco menor, tá bom? Se estiver se referindo ao arco maior, então, normalmente, a gente escreve o arco maior AB, né? Ou, para não escrever arco maior, né? Poderia vir aqui escrever, ó, arco, né? Arco maior AB, né? Aí, nesse caso aqui, aí vocês vão estar sabendo que a gente está se referindo a esse arco preto aqui,
tá bom? Mas para não ter que escrever, né, a palavra A, né, o termo arco maior, normalmente a gente identifica um ponto do arco maior, né? No caso aqui eu estou marcando o ponto C. E aí, nesse caso aqui, como eu quiser me referir ao arco maior, né, dessa maneira aqui, aí eu faço, ó, A, C, B e boto o símbolozinho aqui de arco, né? Que aí eu sei que tem né, esse arco ele tem extremidades nos pontos A e B e passa pelo ponto C, tá bom? Aí se você disser, olha, e se eu marcar aqui, né, um ponto D aqui, um ponto D, por exemplo, e escrever A, D, B, né? Eu também estarei me referindo ao arco menor? Sim, né? Você também vai estar se referindo aqui ao arco menor. Porque na prática essa inscrição aqui é para dizer, ó, os extremos é em A e em B e passa pelo ponto D, né? Aqui nesse caso, quando a gente só utiliza dois pontos, né, eu estou indicando que é um arco que tem extremos em A e B, né? E nesse caso aqui nós temos dois arcos com extremos em A e B, né? E aí a gente já deixa então definido que nesse caso aqui eu vou estar sempre me referindo ao arco menor. E aí a gente apresenta a definição de semicircunferência, né? Então, considerando, né, que esse ângulo raso, né, nós já estudamos aqui o ângulo raso, que é o ângulo que no caso vai conter um dos diâmetros da circunferência, né? Lembrando que o ângulo, né, ele tem que ter como vértice o centro da circunferência. Então, esse ângulo aqui, ele contém, né, um dos diâmetros da circunferência. Então, dessa forma, ele está dividindo a circunferência em dois conjuntos congruentes, né? Então, veja, significa dizer que os dois arcos aqui não tem o arco maior e nem o arco menor, tá? A gente vê aqui que os dois arcos, eles têm, digamos assim, o mesmo comprimento. Vamos, né, nesse momento, né? Não vamos falar sobre comprimento, mas vejamos que esse ângulo aqui está dividindo a circunferência exatamente ao meio, tá bom? Então, cada uma dessas metades aqui é chamada de semicircunferência. Vamos ver, né, agora o círculo, né? Então, vejam que existe uma diferença entre círculo e circunferência, tá? Então, o círculo, ou também chamado de disco, né? Então, o círculo C, o disco C, ele tem centro em um ponto O e tem raio. Então, para você definir um círculo, você tem que formar quem é o centro e quem é o raio desse círculo, tá? Então, o círculo, ele é a união entre a circunferência lambda, que também tem centro O e raio R, e o interior dessa circunferência, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui, Enter. Pronto. Então, o círculo, ele é a união entre a circunferência e o interior da circunferência, tá bom? Então, dizemos o seguinte, que a circunferência, na verdade, ela é o contorno do círculo, tá bom? A circunferência é o contorno do círculo, ok? Então, uma outra forma então de definir, né? Quando eu falo assim, olha, eu tenho um círculo, né, C, que tem o centro no ponto O e raio R, né? E aí eu defino um ponto desse círculo, né, que é o ponto P, que eu estou chamando aqui. Então, significa que a distância desse ponto P até o centro do círculo, né, ele vai ser menor ou igual ao raio da circunferência, tá bom? Se a distância do ponto P até o centro O for igual ao raio, quer dizer que o ponto P está no contorno do círculo, né? E se o ponto P for menor, né, a distância do ponto P até o centro for menor que o raio, quer dizer que o ponto P está no interior da circunferência, tá bom? Então, para ficar claro, o círculo é a união da circunferência com o interior da circunferência. E agora, vamos ver o setor circular, né? Então, vamos definir aqui, né, o ângulo, né? O ângulo AOB, tá aqui, o ângulo AOB,
temos a circunferência, né? Que vamos chamar aqui uma circunferência C, que tenha centro O e raio R, né? E aí, para ficar claro, os pontos A e B, né? Eles são pontos da circunferência, né? Com centro O e raio R, tá bom? Então, A e B, eles estão no contorno desse círculo aqui, ok? Então, esse ângulo AOB, ele vai dividir o círculo C em duas regiões, tá? Essas duas regiões são chamadas de setor circular, sendo que vai ter o setor circular menor e o setor circular maior, né? Então, aqui eu estou botando menos, né? Mas não é menos não, é o setor circular menor, tá? Então, temos o setor circular menor e o setor circular maior, tá bom? Então, a representação, né, algébrica do setor circular, ela não é tão simplificada como nós vimos com outras representações, né? Então, quando eu me refiro ao setor circular menor, e aí eu escrevo todo de uma vez assim, né? Setor circular menor. E aí eu boto AOB. Se eu escrever só AOB, sem informar que é um setor circular, pode-se entender que isso daqui é um triângulo, tá bom? É um triângulo. Então, por essa razão, temos que escrever setor circular. Se você botar só esse tracinho em cima, vai ter a impressão de que isso aqui é um arco de circunferência, que é só esse contorno aqui do setor circular, vamos dizer assim, contorno, tá bom? Então, por essa razão, a gente tem que escrever setor circular, tá bom? Não precisa necessariamente a gente escrever que é o menor, tá? Se você escrever só setor circular A ou B, nós vamos estar nos referindo sempre ao menor, tá? Então, o setor circular AB vai ser o ângulo AOB interseção com a circunferência, tá bom? Então, nem sempre precisa escrever o menor, mas aí é sempre necessário escrever setor circular, né, AOB. E agora vamos ver o segmento circular e o que é um semicírculo, tá bom? Então, nós conhecemos a corda, né? Temos aqui a corda AB, e essa corda AB vai dividir o círculo em duas regiões, né? Vai ser uma região menor e uma região maior, que são chamadas de segmento circular, tá bom? Então, temos aqui o segmento circular maior e aqui, né, essa região roxa aqui vai ser o segmento circular menor, tá bom? E aí também a gente escreve do mesmo jeito, né, assim, segmento circular AB, né? Quando eu acabei não botando aqui, né? Mas é algo que a gente pode escrever, né? Segmento circular AB, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente escreve segmento circular, né? Nós vamos estar nos referindo sempre ao segmento circular menor, tá bom? Se tiver que escrever se referir ao maior, né? Então a gente escreve segmento circular maior, né? AB, ok? E no caso da corda ser um dos diâmetros, né, do círculo, então cada segmento circular vai representar então a metade do círculo, né? Então nesse caso aqui a gente não chama de segmento circular, a gente chama de semicírculo, tá bom? Então o semicírculo, ele é o segmento circular aonde a corda que define ele é um dos diâmetros do círculo, tá bom? Ou o semicírculo vai ser sempre a metade do círculo, tá bom? Então, gente, aqui eu encerro essa primeira metade, né, do assunto e no próximo vídeo a gente dá continuidade. Então, até o próximo vídeo.